Levanta aí quem também nunca tem tempo e precisa se organizar mais. Eu também. Por que eu levantei a mão? Porque todos os dias imprevistos acontecem. Todos os dias surgem novas demandas que a gente tem que inserir na nossa rotina. E se a gente não tá preparado, se a gente não tá organizado, como é que a gente faz isso, hein? Então vamos lá que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Eu acredito que a organização é a chave do sucesso. Por quê? Vocês imaginam uma pessoa bem-sucedida que é desorganizada? Que perde compromissos? Que não sabe o que vai fazer no dia? Que levanta sem saber o que vai fazer? E aí faz um monte de coisa que não era pra fazer? Aquelas pendências que estão mais urgentes não são feitas naquele dia? Você consegue imaginar? Realmente, pensa. Você realmente consegue imaginar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, que administra muitas coisas, desorganizada? Então isso é algo que a gente tem que pensar. Então hoje eu separei aqui algumas dicas, algumas estratégias práticas para levar para vocês a importância da organização e como vocês podem implementar isso. Primeira coisa, veja o que funciona para você. Eu gosto de fazer isso de forma eletrônica, eu uso muito o Google Keep, já falei várias vezes do Google Keep para vocês aqui no meu canal e também lá no Instagram. Eu gosto de usar o Google Keep, que são aquelas notinhas coloridas onde eu vou organizando o que eu tenho para fazer no meu dia através daquelas notinhas. Tem pessoas que gostam de ir no caderno, vai no papel, anota aí no papel, na agenda, coloca o que você vai fazer e você pode se organizar dessa forma. Então veja o que funciona para você. Não tem certo nem errado, é aquilo que funciona para você. Não adianta você achar que o certo é ir de maneira eletrônica e você não consegue se organizar de maneira eletrônica. Então vai no papel, bom e velho aí, canetinha Bic e papel, né? E vai embora. Agora, depois que você pensa no que vai funcionar para você, você começa a implementar. Mas se permita também experienciar formas para você ver o que realmente se adequa naquilo que você realmente faz. Então eu já vi várias pessoas em mentoria, né, na mentoria de carreira. Laura, eu gosto muito de usar o caderno. Esquece de abrir o caderno, esquece de levar o caderno. E aí tá em um lugar, gente, o que era pra fazer mesmo esqueceu, porque o caderno tá em casa. Então você tem que ver aquilo que realmente vai te ajudar a otimizar o seu tempo. Estratégia prática, eu utilizo muito, tem assim, me ajudado demais nessa rotina puxada, é a questão da organização em formato de listas diárias. Tem pessoas que não gostam de fazer a listinha diária, tem pessoas que gostam de fazer a listinha semanal, enfim. Eu, Luara, gosto de fazer a listinha diárias, então todos os dias eu separo as tarefas que eu vou executar naquele dia, todos os dias. E como é que você vai fazer isso? Você faz a listinha do que tem que fazer, tarefas, e aí você coloca lá as tarefas que você tem que executar durante o dia, e você depois reorganiza essas tarefas por conta de urgência, prioridade, por ordem de prioridade. Então vamos lá, qual é a prioridade do dia de hoje? Minha prioridade é fazer isso, então você vai botar essas tarefas primeiro. Tem tarefas que elas são um pouco mais mecanizadas, né, mais automáticas, que você consegue deixar para fazer talvez no fim do dia, momento onde você já tá cansada, né, mentalmente falando, então você pode fazer ali. Então você vai organizar dessa forma. Essa é a maneira mais prática e o que eu tenho assim feito e tem salvo os meus dias. Eu tenho gostado muito dessa forma. E aí você avalia o que funciona para você, tá? E aí, pessoal, depois que você coloca essa listinha de tarefas e você coloca separando isso por ordem de urgência, você consegue executar todas as tarefas no dia. Caso aquele dia você não consiga executar todas as tarefas que eram necessárias, você passa ela adiante para o dia seguinte. Por quê? Como eu falei pra vocês no imprevisto, né? Imprevisto acontece. Então pode ser que naquele dia surja alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa dar conta. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que inserir aquilo na sua rotina e vai jogar todas aquelas tarefas daquele dia pro dia seguinte. E aí você sente menos, né, frustração, menos... diminui os níveis de ansiedade, estresse. Por quê? Porque você não vai estar assim, cara, como é que eu vou fazer? Porque naquela loucura você não sabe o que tem que fazer. Então assim, quem acorda e se não sabe ainda o que vai executar o dia... né, o que vai realizar naquele dia, ou qual o propósito daquele dia, ou qual o objetivo daquele dia, fica muito mais difícil de você se organizar dessa forma e alcançar os seus objetivos profissionais. Bom, se você se organizar semanalmente, você vai ver que seu dia vai render. E é uma loucura, porque às vezes chegou 11 horas da manhã e eu falo, gente, ainda são 11 horas, eu já fiz tanta coisa. É verdade, essa é uma forma muito boa de organização. Inclusive, vocês perceberam que eu parei agora aqui pra olhar o meu post-it eletrônico. Por quê? Porque essa é a minha organização do roteiro do vídeo que eu tô falando pra vocês. Se eu não tenho essa organização aqui, eu não consigo parar pra falar com vocês. Porque eu não lembro, eu fico, gente, será que eu já falei isso? Será que eu já falei aquilo? E agora o que eu faço? E não é problema nenhum vir aqui e ler o roteiro que você tá fazendo pra se organizar pra gravar o vídeo.
Já assistiu o vídeo que eu falo pra vocês sobre medo e vergonha de gravar vídeo? Se você ainda não assistiu, vou deixar ele aqui no card pra você assistir lá, porque esse vídeo eu falo muito sobre esse negócio aí que não pode olhar, que não pode falar, que não pode fazer nada em vídeos, tá? Então vai ser importante que você assista também. Voltando pra organização, ponto muito importante, enxergar além do cenário imediato. Não adianta você enxergar a sua organização diária só pensando naquele dia. Enxergue assim, uma visão mais a longo prazo. Semanal, mensal, anual, quais seus objetivos até o final do ano, até o ano que vem, porque aí vai te ajudar a todos os dias separar as atividades que você tem que executar. E também, se for necessário, implementar atividades diariamente para você alcançar o seu objetivo no final do ano, enfim, no início do próximo ano, ou daqui 6 meses, daqui 1 ano, da forma que você preferir se organizar, tá? Bem, se você tem um objetivo para alcançar daqui 6 meses, se você não começar a implementar aí na tua rotina agora, pouquinho, daqui 6 meses você não vai conseguir alcançar. E posso dizer uma coisa? O tempo vai passar da mesma forma. Os 6 meses vão passar. De qualquer forma. Você inserindo isso na sua rotina diariamente e atingindo o seu objetivo em 6 meses, ou você não inserindo na sua rotina diariamente e quiser atingir o seu objetivo de 6 meses em um dia anterior que vença esses 6 meses, né? Então, gente, é muito importante que você se organize todos os dias. Existem várias formas de se organizar. Eu, Luara, gosto muito de usar o Google Keep. Não ganho nada do Google para fazer divulgação. Estou dizendo a forma que eu organizo. Mas como eu disse para vocês, veja o que funciona para você organizar. O mais importante é que você retire que tá aqui, ó, te incomodando, que tá aqui na sua mente, né, na sua memória de curto prazo, toda hora, seu cérebro mandando aquela informação para que você não esqueça, que inclusive às vezes acontece até na hora de dormir, e aí causa insônias, irritabilidade, porque você tá dormindo e o seu cérebro o tempo todo te lembrando para você não esquecer. Quando você pega aquela informação e coloca ela ou num papel, ou um post-it eletrônico, enfim, bloco de notas, a forma que você preferir, aquilo ali te tranquiliza, te causa uma sensação de tranquilidade e diminui seus níveis de ansiedade e estresse. Por quê? Porque você já tem aquilo anotado, você sabe que você vai visualizar e não vai esquecer de executar aquela tarefa, que muitas vezes são tarefas muito importantes. Então é muito legal quando você consegue fazer isso, quando você consegue retirar isso mentalmente e colocar em outro lugar, porque isso te ajuda a compreender de que você vai conseguir executar. Então eu gosto muito de fazer isso. Por isso, geralmente antes de dormir, eu pego ali meu checklist de tarefas diárias e olho quais são as tarefas que eu vou executar no dia seguinte, né? Que eu já previamente anotei. E aí vejo se eu quero inserir mais alguma coisa, se eu acho importante mais alguma coisa. Assim não tem jeito. Assim você vai conseguir se organizar e atingir todos os seus objetivos diariamente. Por quê? Porque você vai ter tudo isso organizado previamente para execução. Na hora da execução é só pegar e fazer. Então, se você organiza todo dia de manhã, você vai tirar 20 minutinhos para fazer uma leitura, então você já chega, já tá lá escrito fazer leitura. Você tem que dar um ok no seu checklist, tem que dar um check ali no seu checklist. Então é importante que você tenha isso previamente, porque se você não der o ok, você vai ver, poxa, eu tô devendo os 20 minutos de leitura do dia. Então você vai correr, buscar aí alternativas para ir lá e inserir o tal dos 20 minutos de leitura na tua rotina do dia. Pode ser que você tenha que mexer, olha, não deu para fazer de manhã, vou ter que fazer à noite, tudo bem, mas não deixa de fazer diariamente, a não ser que você vai botar no outro dia 40 minutos de leitura. Ah, então eu não consegui botar, perdi. Ok, isso vai só te distanciar do teu objetivo. E a desistência sempre te distancia do objetivo, porque você desiste de executar aquela tarefa que é ela que vai te ajudar a alcançar seu objetivo profissional. Pois é, que isso tem que ficar bem claro pra você. Isso tem que ficar bem claro. Todos os dias a gente tem que ir lá inserir. Eu brinco que essas tarefas do objetivo é igual a gente atualizar o currículo Lattes, né? O currículo Lattes, quem não sabe, é um currículo que é mais do meio acadêmico. Então todo mundo vai atualizar o currículo Lattes, você deixa pra atualizar todas as palestras que você deu, todas as aulas que você ministrou, todas as bancas que você participou, todas as orientações e supervisões que você concluiu, todos os livros que publicou, artigos que publicou em um dia. Você vai ter raiva do currículo Lattes, porque você vai ter que atualizar tudo naquele dia. Agora, quando você vai fazendo isso toda vez, tem uma palestra, ministrou algo importante, publicou algo, vai lá, corre lá, atualiza o seu currículo e pronto, já vai ficar com tudo organizado. Quando você for revisar o currículo Lattes, ele já tá, ó, perfeito. E aí a gente não vai ficar um monte de tempo ali tendo que inserir todas aquelas atividades. Então, pessoal, avalia como é feito. Avalia o que pode funcionar para você. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o meu computador para organização.
Então, por exemplo, as minhas mentorias de carreira, todos os meus mentorandos, eles têm uma pastinha no meu computador. Então, eu separo por pastinha, boto lá a pasta mentoria de carreira e separo por meses do ano, por turmas, e coloco o nome deles nas pastinhas, tudo organizado. Então, se um mentorando precisar buscar comigo uma informação importante sobre ele, eu vou lá na pastinha dele com o nome e sobrenome dele, entro lá e vejo as informações que forem necessárias. Por isso é importante que você tenha a vida organizada, porque isso vai te ajudar a alcançar muito mais coisas. Porque quando você tem isso desorganizado, imagina se eu fosse ficar procurando, se eu fizesse todas as minhas anotações e mentoria em caderno. Imagina se eu fosse ficar procurando. Peraí, mentorando fulano de janeiro? Calma aí. Aí eu ia ficar procurando, achar a sessão 2, a segunda sessão, a terceira sessão, onde eu fiz as anotações dos registros dele. Gente, isso me dá um trabalho. Se eu conseguisse encontrar isso, se eu conseguisse entender a letra, né, do que eu escrevi também naquele dia na correria. Então, tudo isso fica a dica para vocês para organizar. Por exemplo, fotos de celular é uma coisa que eu também gosto de manter organizado. Fotos que eu vou postar, fotos com pessoas, fotos minhas, eu separo por pastas também no meu celular. Poxa, Luara, vai me dar um trabalhão ter que separar isso, né? Vai me dar um trabalhão ter que separar pastas no computador. Dá um trabalho, mas é uma vez só. Pensa no trabalho que você tem toda vez que você tem que procurar e não acha. Pensa no trabalho que você tem toda vez que você tenta achar ele daquele espaço curto de tempo e não consegue encontrar. Encontrar tudo menos aquilo. Então é importante que você mantenha organizado, porque a organização, como eu falei com vocês lá no início do vídeo, enxergue além do cenário imediato, seja visionário, enxergue lá na frente. Porque isso vai te ajudar, você vai organizar hoje para economizar seu tempo lá na frente. Então, a organização é uma forma muito importante de otimização do tempo. É uma tarefa de produtividade que vai te ajudar. Talvez ela seja um pouco de tarefa de ocupação, né? Que te ocupa, mas não te ajuda a produzir naquele dia. Mas ela te ocupa, mas vai te ajudar a produzir melhor ao longo dos dias, né? Por muitos meses e anos. Então, hoje, por exemplo, esses dias aconteceu de uma professora, que eu tenho uma parceria, que é uma professora do Instituto Federal de Roraima, e ela me procurou: Lu, lembra de um texto que a gente escreveu juntas no ano tal? E aí eu lembro desse texto, você conseguiria encontrar? Você tem aí? Aí eu falei, peraí, eu abri a pasta que tava com o nome dela, parceria, eu boto essa pasta, eu boto parcerias, o nome dela, eu entrei lá e achei o texto que a gente tinha escrito juntas, e aí esse texto a gente organizou ele melhor, revisamos juntas e tudo mais, né, com outros 2 professores do Instituto Federal também, e enviamos para ser um capítulo de livro. Olha que legal! Então assim, a organização te ajuda a chegar lá na frente. Então se eu não tivesse isso organizado, eu não conseguiria. Ela me pediu o texto, eu nem ia saber onde é que estava, ia procurar, ia pro meu e-mail, ia ficar procurando anexo de e-mail, não ia achar, e aí eu não ia conseguir chegar lá. Então a organização te ajuda muito, muito. Então faça isso para tua rotina, faça listinha de tarefas todos os dias, tá? O calendário semanal, nem preciso falar, né? O calendário é importantíssimo que você anote ali os lembretes e as suas tarefas, não só as suas tarefas diárias, mas todas aquelas tarefas que você precisa executar semanalmente no seu calendário, mensalmente. Principalmente se você que está me ouvindo é psicólogo, mentor, consultor, né? Ou que trabalha em atendimento com pessoas, porque você precisa ter isso organizado, porque você não está organizando só o seu trabalho, mas a rotina do teu cliente. Como é que você vai organizar o seu atendimento cliente? Senão você perde horário. Você perde o horário do cliente. Então, sem cliente que você atende ele semanalmente, você já deixa semanalmente, né? Eu uso o calendário do Google também, eu já deixo semanalmente lá o nome do paciente, ou do mentorando, ou do orientando, da forma que você preferir chamar. E aí você coloca lá e já bota para ele repetir semanalmente a quantidade de sessões que você vai fazer. Já fica ali tudo organizado no seu calendário. Então, assim, são formas, são assim pequenas, né, coisinhas pinceladinhas que são formas que vão te ajudar todos os dias a se organizar. Tem pessoas que gostam muito de organizar por meio de planilhas. Tem gente que gosta de usar planilhas, né, Excel, organizar. Eu já não gosto muito, eu acho que o Excel ele funciona muito, muito bem com números. E não tão bem assim com a organização de textos. Então, é uma forma que eu prefiro de organização.
mas avalie o que funciona pra vocês, né? O grande segredo é esse, avaliar o que realmente funciona e como você vai implementar aquilo na sua rotina, tá? Não adianta pegar a ideia do amigo, a ideia do vizinho, se essa ideia não for boa o suficiente pra você se organizar. Então você tem que fazer as coisas todos os dias um pouquinho, vai se organizando, vai chegar lá que você vai conseguir assim fechar ciclos na sua vida. Porque quando você não consegue fechar esses ciclos diariamente, semanalmente, mensalmente, o que acontece? O que acontece? Você aumenta seus níveis de ansiedade, estresse, irritabilidade, você fica frustrado profissionalmente porque você não consegue chegar lá. Então, vamos fazer isso? Bora se organizar? Pega aí então, se você vai usar o caderno, se você vai usar o Google Keep ou o bloco de notas, mas começa hoje. Lembra que a desistência te distancia do seu objetivo. Você só fica mais longe dele, mais nada. E o tempo vai passar de qualquer maneira. É melhor que ele passe de forma organizada e que você consiga atingir todos os seus objetivos profissionais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, curte aqui, compartilha com seus amigos.